Shabbat Shalom, Mahim, Verhaverim. Um bom sábado a todos os irmãos e amigos. Sejam bem-vindos a mais uma live em que nós vamos estar conversando aqui um pouco sobre um texto por Yeshayahu, conhecido como Isaías, o capítulo 59. E nós vamos estar aqui concluindo alguma coisa a respeito dessas palavras contidas nesse texto. Que Adonai, Elohim, abençoe a todos e que possa nos unir em pensamento para que possamos entender as suas palavras, enfim, receber aquilo que Deus, certamente, o Eterno, tem para cada um de nós a cada dia, principalmente neste Shabat. Iniciando, que por Shabat, em Yeshayahu, o mesmo livro, esse mesmo profeta, no capítulo 58, versículo 13, diz assim: se você contiver seu pé no Shabat e não procurar os próprios interesses no meu dia santo, se você chamar o Shabat de delícia, o dia santo de Adonai, digno de honra, e então honrar, não cuidando dos afazeres comuns, nem procurando os seus interesses, ou falando a respeito deles. Se você o fizer, terá prazer em Adonai. Eu o farei cavalgar nos altos da terra, e o alimentarei com a herança de Jacó, seu ancestral, pois a boca de Adonai falou. Então, a começar pelo Shabat, o dia do Eterno, onde está dizendo aqui que se nós procurarmos nesse dia, fazermos aquilo que agrada ao Eterno e não aquilo que nos agrada, não cuidar dos nossos afazeres, está dizendo aqui que se nós realmente o chamarmos de delícia, digno de honra, então ele diz que cavalgaremos os altos da terra. Ele realmente confirma as suas promessas, porque o Shabat, disse Adonai, é um sinal entre mim e vós, de que eu sou o vosso Deus e vocês são o meu povo. Mas passando ao capítulo 59, nós temos aqui um texto que diz assim: o braço de Adonai não é curto demais para salvar, nem seus ouvidos tão surdos para ouvir. Todavia, são as suas transgressões que os separam de seu Deus. Seus pecados escondem-lhe o rosto de vocês, para que ele não ouça, pois as mãos de vocês estão sujas de sangue, e seus dedos com transgressão, seus lábios falam mentiras, sua língua profere coisas malignas, ninguém pleiteia uma causa justa, ninguém debate com honestidade no tribunal, eles acreditam em palavras vazias, e falam coisas sem valor, criam problemas e dão à luz o mal. Eles chocam ovos de víbora e fazem teias de aranha. Quem comer seus ovos morre, e do ovo rompido sai uma cobra. Suas teias são inúteis como roupas, e seus atos são inúteis para vestir. Seus atos são um produto de maldade, e suas mãos produzem violência. Seus pés correm para o mal, apressam-se para derramar sangue inocente. Seus pensamentos são maldosos, e suas veredas os conduzem à destruição e ruína. Desconhece o caminho de Shalom, o caminho de paz, e suas vagueações desconhecem a Torá, a lei do Eterno, pois fazem veredas tortuosas para si. Nenhum que anda com eles conhecerá Shalom. Então, quer dizer, a princípio, nesse início aqui, quando muitas pessoas esperam receber de Adonai, nós vemos que a sociedade hoje está muito envolvida com receber de Adonai. Tudo que fazem tem uma perspectiva de receber de Adonai alguma coisa. E nós vemos aqui no texto que
apesar de nós não nos envolvermos com as coisas espirituais que são as necessárias, algumas vezes nós entendemos que Adonai não nos ouve ou que Adonai não deseja nos conceder alguma coisa que nós desejamos. E ele diz que o braço dele não está encolhido para que não possa dar, né? E nem os ouvidos tapados para que não possa ouvir. Mas o que é que faz então essa divisão, né, entre nós e o nosso Deus, a ponto de ele, né, esconder de nós o seu rosto e não nos ouvir? São as nossas transgressões, né? Hoje comentávamos na congregação a respeito disso, né, de coisas que o Senhor colocou diante de nós, como o caminho da bênção, da vida, o caminho, né, da maldição e da morte. E ele manda escolher a vida. Mas quando são as pessoas, né, que falam de Deus, sem entender que quando ele diz das suas doutrinas, que ele inclusive diz, eu fiz uma aliança com vocês que estão aqui e com aqueles que também não estão aqui. E quando ele fala dessa aliança, né, daqueles que não estão aqui, somos nós hoje, né, que estamos aqui hoje, depois de milênios, em que ele firmara uma aliança com o seu povo Israel. Então veja bem, quando ele estabelece essa aliança, ele fala que nós precisamos praticar essas mitzvot, né, essas ordenanças, esses mandamentos. Mas também diz que nós precisamos passar isso também para os nossos, que, digamos assim, são não hebreus, né? Não judeus, não entendem, não compreendem as coisas do Eterno. Então, quando eles aprendem essas situações, eles realmente vão ter que obedecer. Diz que nasquelas guerras da conquista depois do Iarden, depois do Jordão, nós sabemos que todas as nações que eram vencidas, certamente algumas pessoas ficavam sabendo dessas vitórias, ficavam sabendo realmente do poder do Deus de Israel, né? Da vitória concedida a seu povo, e desejavam seguir também, a este Deus. Então eles se convertiam certamente. E ao se converter, nós sabemos que eles provavelmente teriam, né, que se adaptarem novamente, né, voltarem a obedecer às Escrituras, tal como ela realmente nos ordena. Porque a Torá escrita, que nós sabemos, né, que Moshe procurou, nos mínimos detalhes, repassar essa história para que ficasse para gerações, né? O próprio rei, quando entrasse para governar Israel, deveria fazer uma cópia da Torá, colocar ao lado do trono, para que através dessa, né, cópia ele pudesse também estar sempre atento em como julgar, né, o povo. Então aqui nos diz que Deus, quando ele se afasta de nós, que supostamente não nos ouve, né, não quer nos conceder alguma coisa que nós desejamos, nós percebemos que existem transgressões que impedem isso. Nós falamos hoje de como Deus certa vez irou-se, né? Ele realmente demonstrou fúria contra o povo porque desobedeceram aos seus mandamentos. E aqui nos fala uma série de situações, né? Como vocês viram aqui, lábios que falam mentiras, né? As mãos, né, sujas de sangue, os dedos também aqui com suas transgressões, né? Fala aqui que ninguém debate com honestidade no tribunal. Nós vemos uma situação, várias situações, onde, inclusive, ele diz aqui, no versículo 5, eles socam ovos de víbora, fazem teias de aranha, né? Quem comer seus ovos morre, e do ovo rompido sai uma cobra. Ou seja, pessoas que elas mesmas produzem as situações em que elas estão, né? Não existe uma ação sem uma consequência, seja ela boa, né, ou seja ela má. Mas toda ação gera realmente uma consequência. Por isso é que é bom semear sempre as coisas boas, né? Fazer aquilo que é reto diante dos olhos do Eterno, para que possamos colher realmente das suas bênçãos, colher da sua promessa,
que ele nos tem feito, né, a partir dos nossos pais, né, dos nossos patriarcas, né, Avraham, Isaac e Jacob. Mas ele nos diz aqui que desconhece o caminho de Shalom. Quer dizer, o caminho de Shalom está com o Eterno. O caminho de paz real está com o Eterno. Mas eles dizem, fazem aqui veredas tortuosas para si. Sim, cada um escolhe uma vereda, cada um produz uma vereda, cada um constrói um caminho para si e diz, esse está certo. E eles seguem esse caminho. E nós vemos aqui que se essas veredas são tortuosas, é preciso analisar que alguma coisa está errada. Né? Alguma coisa está errada. Então quando fala, nenhum que anda com eles conhecerá Shalom. Quer dizer, esse caminho, se ele está realmente tortuoso, ele não está realmente adaptado à Torá, aos mandamentos do Eterno, às suas mitzvot. Como é que realmente você vai atribuir, né, uma palavra ao Deus de Israel, como eu sirvo ao Deus de Israel, eu creio no Deus de Israel? E como você crê no Deus de Israel, se você não obedece ao Deus de Israel? Você vê que aqui no Brasil, como em outras nações, algumas pessoas podem realmente afirmar que certas coisas são para o povo judeu, não para nós. Mas aqui realmente nos fala, na Escritura, que as mitzvot do Eterno eram para ser cumpridas pelo povo de Israel e também para o estrangeiro que vivesse no meio deles. Então não existe essa divisória. Se você realmente quer viver como povo do Eterno, se você quer viver realmente como aquele que também faz parte da aliança do Eterno, você precisa obedecer aos mandamentos do Eterno. Na sequência do versículo 9 desse capítulo 59 de Yeshayahu, né, conhecido como Isaías, que diz, por isso a justiça está longe de nós, e a retidão não nos alcança. Procuramos pela luz, mas vemos apenas trevas. Queremos a claridade, mas andamos na escuridão. Tateamos como cegos à procura do muro, como pessoas sem olhos, caminhamos pelo instinto, tropeçamos ao meio-dia como se fosse escuro. Encontramos-nos em lugares sombrios com os mortos. Bramimos, todos nós como ursos, e lamentamos como pombos. Procuramos pela justiça, mas ela não existe. Pela salvação, mas ela está longe de nós. Então, perceba bem que quando vem o texto, né, desse capítulo 59, já realmente respondendo o porquê que Adonai Elohim não está com os braços encolhidos para que não possa dar, nem com os ouvidos tapados para que não possa ouvir. O que realmente impede esse contato de bênção entre nós e o Eterno, né, ou melhor, são as nossas transgressões. É comum você ouvir alguém dizer, Adonai é misericordioso, sabe que nós somos carnais, somos falhos, e esquecem da justiça do Eterno. Ele vai fazer justiça. Então, se você não cumprir as mitzvot, certamente, quando ele fizer a sua justiça, você não tem como fazer parte do reino do Eterno, do reino vindouro. Ele prossegue no versículo 12. Pois nossas transgressões multiplicam-se diante de ti, nossos pecados testificam contra nós, pois nossas transgressões estão presentes conosco, e nossos pecados, nós os conhecemos bem. Rebelião e rejeição contra Adonai, afastamento do nosso Deus, conversa sobre opressão e revolta, proferição das mentiras geradas pelo nosso coração. Então veja bem, né, como está dizendo que as nossas transgressões multiplicam diante dos olhos do Senhor, os nossos pecados testificam contra nós, e aqui nos diz que nós conhecemos muito bem os nossos pecados. Ou seja, sabemos o que temos que fazer e muitas das vezes não fazemos. Se o Eterno mandou, né, não existe nenhum outro ser capaz de fazer com que você não obedeça isso que o Eterno mandou.
Isso é necessário para que você realmente possa se aproximar do Eterno e construir com o Eterno, né? Realmente um relacionamento íntimo com Deus, independente do que esse ou aquele pense de você, claro. Mas é necessário que você olhe para a Escritura e tenha realmente na sua consciência que você não pode se desviar nem para a direita nem para a esquerda, você não pode ir além do que está escrito, você não pode acrescentar, você não pode diminuir das palavras da profecia desse livro. São muitas as mentiras que nós às vezes falamos para nós mesmos. Já ouvi algumas pessoas falarem que tem pessoas que mentem tanto que acreditam na própria mentira, como se fosse verdade. Então aqui quando o Senhor usa Yeshayahu, um profeta que não é mencionado hoje, como eu sempre falo, né? Hoje são os Ravi, fulano de tal, Beltrano, Ciclano, né? Mas Yeshayahu, quando fala essa palavra, fala para quem? Para o povo de Israel. Não era para um povo goim, né, os estrangeiros. Não, era para o próprio povo do Eterno, para Israel. E Israel mudou? Não. Não, Israel não mudou. Continuam criando veredas tortuosas. Mesmo entre os judeus, né, que classificam esse ou aquele caminho mais certo ou mais errado. E se dividiram, se separaram, se apartaram do Eterno. É verdade que eram 12 tribos? Sim. Mas quando entraram para realmente possuir a terra prometida, o Eterno disse, não vos mistureis com as nações ao derredor de vós, né, porque senão vocês vão pecar contra mim. Ele falou várias vezes sobre isso, sobre esse contexto de fazer alianças, né, com o povo ao derredor, as outras nações. E hoje nós vemos, por exemplo, na terra de Israel, né, Eretz Israel, né, nós vemos lá a idolatria implantada. Nós vemos que temos lá, né, infelizmente, a contaminação de ídolos, porque respeitam a religião, né, desse ou daquele. Num lugar onde o Eterno disse que não poderia existir idolatria. Não poderia existir ídolos. E nós vemos a mistificação entre todas as tribos. Parte delas até se perderam, corromperam-se tanto que perderam a sua identidade. Elas não estão perdidas, não, elas se perderam da identidade dos hebreus. No versículo 14 nós lemos, desse modo a justiça é repelida e a retidão mantém-se ausente à distância, pois a verdade tropeça na corte pública e a retidão não consegue entrar. Falta honestidade. E quem abandona o mal torna-se um alvo. Não é? Quanto mais você se santifica, quanto mais você se separa para adoração ao Eterno, o que acontece? Você se torna um alvo da sociedade. No intuito, por exemplo, do Shabat. Por causa do Shabat, logicamente você tem uma certa diferença e dificuldade para conseguir, num balcão de emprego, por exemplo, né, dentro da sua profissão, da qual você é formado, né, em relação àquele que diz assim, não, qualquer hora, qualquer dia. Mas quando você apresenta que você não tem essa disponibilidade de tempo, de horário, por causa do Shabat, você é alvo, né, negativo. Você se torna um alvo de perseguição indireta, né, invisível, mas uma perseguição que existe, não mais como nos tempos antigos, mas hoje, exatamente de uma forma educada, né, nós percebemos que o povo do Eterno, ele vai sendo cada vez mais excluído quando ele se santifica.
Contrário daqueles que acham que podem levar o mundo para o seu lar e viver servindo a dois senhores. Por que dois senhores? O Mashiach, Yeshua, chega a dizer que este mundo jaz no maligno. Ele certa vez disse aos apóstolos, vamos, né? Porque o príncipe desse mundo se aproxima e eu nada tenho em mim. O príncipe desse mundo se aproxima. Satã é o príncipe desse mundo. Ele governa esse mundo, embora muitos queiram dizer que não, mas ele governa. Ele está governando esse mundo quando você sempre se coloca numa condição de estar contra Deus e achar que no final vai dar tudo certo e você vai para o reino de Deus, né? Normalmente. Isso é ilusão. Isso não há de acontecer. Então nós percebemos aqui, né? Na sequência, Adonai viu e ficou indignado por não haver justiça. E nós sabemos que essa justiça, que nós chamamos justiça, que nós conhecemos como justiça, a partir da Torá, porque muitas pessoas às vezes esquecem que quando alguém, talvez hoje até não façam, mas eu já vi várias vezes, né, quando um presidente é empossado, né, do seu governo, muitas vezes quando estão ali no tribunal para fazer um julgamento e fazendo ali a sua jura sobre a Bíblia, porque a justiça que nós conhecemos, ela nasce a partir da Torá, a partir dos 10 mandamentos. E já é quebrada pela sociedade quando nós, né, temos o segundo mandamento que diz, né, para não fazer imagem, né, de adoração, não prostrar-se diante dela, não prestar cultos a ela. Né? E ele ainda, inclusive, atesta, porque eu sou Deus zeloso e visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, e a pessoa não percebe que adorar um ídolo, adorar uma imagem de escultura, fazer uma imagem de escultura, te coloca numa condição que está aqui dentro da justiça de Deus. E nessa justiça de Deus ele diz que vai trazer maldição até a 3ª e 4ª geração desses que praticam idolatria. O Shabat, o 4º mandamento, onde o próprio Eterno nos coloca na Escritura, né, uma Torá escrita pelo dedo do Eterno, e nos manda guardar o Shabat, nos manda santificar. E o único mandamento que começa, né, com o verbo: lembra-te. Lembra-te. Então, nessa sequência, no versículo 16, vemos assim: ele viu que não há ninguém, pasmo pela ausência de intercessão. Portanto, seu próprio braço trouxe-lhe salvação e sua própria retidão o sustentou. Ele vestiu a retidão como peitoral e a salvação como um elmo sobre a cabeça. Ele vestiu roupas de vingança e envolveu-se em um manto de zelo. E eu me forço a entender aqui que todos os acontecimentos que nós chamamos de trágicos, né, estão envolvidos com a ira do Eterno. Estão envolvidos exatamente com a ira do Eterno. O cálice da ira do Eterno está sendo derramado. E as pessoas não observam. Por isso está dizendo aqui que ele realmente admirou-se, né, de não haver alguém pasmado pela ausência de intercessão. Que é intercessão? É aquilo que nós fazemos, né, em prol daqueles que ainda estão sem visão, daqueles que vivem uma vida de pecado. Quando nós oramos por eles, quando nós intercedemos por eles, para que haja uma possibilidade de que a ira do Eterno se abrande, e que assim como Moshe várias vezes fez em favor do povo de Israel, quando caía em pecado, quando nós sabemos que num só dia morreram 24 mil
judeus, né, hebreus, por causa do bezerro de ouro. E é triste ver que uma sociedade está cada vez mais corrompida, quando eles chamam aquilo que é contra Deus de natural, né, de normal, querendo muitas vezes impor essa situação até para aqueles que realmente falam a verdade. Nunca tive, não tenho e não terei certamente medo de falar aquilo que está escrito, né? Infelizmente, todas estas coisas estão ocorrendo porque Israel, né, Eretz Israel, a terra de Israel, que deveria ser luz realmente para o mundo inteiro, não está sendo. É um conjunto de rabinos que são identificados acima dos profetas, sempre intensificando a Torá oral como se fosse realmente incontestável. E mais uma vez eu chamo a sua atenção. Se você nunca brincou, faça hoje por experiência. Coloque 20 pessoas, 25, quantas pessoas você conseguir, numa fila, fale no ouvido do primeiro uma frase e mande repetir até chegar no último. E quando chegar no último, pergunte a ele o que foi falado. Esse é o resultado da Torá oral. Eu sei que muitas pessoas vão dizer que eu sou polêmico nisso aí. E sim, eu sou polêmico a respeito disso. Porque a Torá oral, infelizmente, ela não permaneceu saindo dos lábios de Moshe, dos lábios de Aharon, dos lábios de Yehoshua. Não. Vieram outros que, infelizmente, na época do Mashiach Yeshua, né? Esse que é negado por grande maioria, né, de judeus. E por quê? Porque ele mostrou realmente a face real do rabinato da época. Homens estudados da Torá, que realmente se ocupavam com o estudo da Torá. Mas Yeshua disse, vocês são como sepulcros caiados. Por fora estão branquinhos, estão limpos, mas dentro estão cheios de ossos e podridão. E nós vemos isso. A Escritura nos deu regras divinas a respeito de alimentar, a respeito de vestir, né? Como vestir, o nosso procedimento. E o que acontece? Cada um cria uma forma para si, a ponto de dizer, não, isso é no tempo antigo, hoje não precisa mais. Então veja bem, quando o Senhor, no versículo 18, diz assim, ele recompensa de acordo com os atos deles. Ele recompensa de acordo com os atos deles. Fúria aos adversários, retaliação contra os inimigos, pagará às regiões costeiras o que é devido, no ocidente temerão o nome de Adonai e também no oriente sua glória. Então nós sabemos que já nos dias de Yeshayahu, quando ele diz que a verdade anda tropeçando, a verdade anda tropeçando na corte pública. E lembre-se que a corte pública, na época, para quem está sendo falado isso aqui, era composta de rabinos. Os fariseus, aos quais Yeshua disse, na cadeira de Moshe, estão assentados escribas e fariseus. Fazei tudo o que eles vos disser, mas não pratiqueis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam.
Então veja bem, o Eterno certamente, como aqui no versículo 21, quanto a mim diz Adonai, esta é a minha aliança com eles. Meu espírito que repousa sobre você e minhas palavras postas em sua boca não se afastarão dos seus lábios e dos lábios de seus filhos e dos lábios dos filhos de seus filhos para sempre, diz Adonai. Como podemos dizer hoje que a lei foi abolida, que a Torá foi abolida, esses ensinamentos são só por tempo antigo, não é mais hoje? E ele diz aqui, né, que essa palavra não pode afastar da boca do profeta, dos filhos do profeta, dos filhos dos profetas. Certamente você hoje representa a posteridade de um dos profetas. Mas a mesma palavra que saiu dos lábios do profeta continuam saindo nos seus lábios. A mesma forma que eles praticavam a Torá, você está praticando? Eu tenho procurado, através dos estudos, é claro, a respeito, né, de Israel, toda a história de Israel. E ficamos, muitas das vezes, estarrecidos de alegria quando descobrimos que somos um descendente, né, de um israelita. Mas ainda tenho sentido que Deus tem falado comigo desde os 7 anos de idade. E acredito eu, logicamente, que desde antes de nascer, Adonai já tinha essa comissão para a minha vida. Eu não sou ninguém comparado aos grandes desse mundo, aos considerados da sociedade, como rabino, como pastores, né? Enfim. Você começa vendo como é a situação. Por exemplo, hoje, enquanto estão aí falando de política, né? Que para um é fulano, que para um é beltrano. Há muito que eu não voto em ninguém. Por quê? Porque o menos pior para mim não serve. Tanto que eu ouvi os próprios, né, cabos eleitorais dizendo: votem consciente. E o que é o voto consciente? É você saber que aquela pessoa que já demonstrou que é duvidosa a sua índole, é duvidoso o seu caráter, é duvidosa a sua moral. Você sabe que está metido ali no meio de tramóias. E você vai escolher o menos pior. Meu amigo, minha amiga, meus irmãos, não percam tempo com isso. Maldito o homem que confia no homem. Não esperem melhora. Não esperem melhora, porque não há melhora. A profecia tem que se cumprir. Está se cumprindo e irá se cumprir cabalmente. Queira você ou não, queira eu ou não. Queiramos nós ou não, a palavra do Eterno está se cumprindo. Se você é temente ao Eterno, se você realmente está à procura de assim como foi revelada na palavra, não acrescentareis, nem diminuireis nas palavras da profecia deste livro. Porque aquele que acrescentar alguma coisa às palavras da profecia deste livro, serão acrescentadas também na sua vida as pragas que estão escritas nesse livro. E não diminuireis, porque aquele que diminuir das palavras da profecia desse livro, também lhe será tirada a sua parte na árvore da vida.
Então não adianta acreditar que tudo vai correr bem e que a misericórdia do Eterno no final vai levar todos para o reino eterno. Não se iluda. Não se iluda. Se não fosse preciso Torá, não existiria pecado. E porque existe o pecado, permanece Torá. E o que é pecado? A transgressão da Torá. Então tudo que é pecado transgride a Torá, a lei do Eterno, as mitzvot do Eterno. E se você pecar contra o Eterno, infelizmente você corre o risco de morrer a primeira vez nesse mundo e morrer a segunda vez, a morte eterna. Porque está escrito em Yehezkel, que você conhece talvez como Ezequiel, tanto no capítulo 3, quanto no capítulo 33, a alma que pecar, esta morrerá. Então existe essa primeira morte e ainda existe a segunda morte. Fique atento. Não leia somente a Escritura. Aprofunde-se. Pare de acreditar que esse ou aquele tem a resposta para você. Procure a resposta com o Eterno. Jejue. Consagre-se. Faça vigílias. Você. Porque a sua alma não vai salvar outra alma. Os seus esforços não salvam a pessoa que você ama. Cada um precisa ter compromisso com a própria alma. Nós lemos aqui que ele recompensa de acordo com os atos deles. Então os nossos atos, as nossas atitudes estão diante do Eterno. E que nesse Shabat você possa estar, talvez, ao ver esse vídeo, acompanhando ou assistindo depois, ser iluminado por Ruach HaKodesh, o Espírito Sagrado, o Espírito do Eterno, porque só Ele, somente Ele, pode nos revelar o que nós precisamos. Somente Ele. Ninguém mais. Então que Adonai abençoe a todos. Lehitraot. Até uma próxima. Shalom. Lekulam. Paz a todos.